E mesmo após o follow-on, o IRB continua dando prejuízo. Devido à fraude que o IRB teve lá em março de 2020, ele é obrigado a divulgar para a SUSEP mensalmente um relatório, falando basicamente se ele teve lucro, prejuízo, quais foram os prêmios obtidos e basicamente isso. E esse relatório que ele envia para a SUSEP, ele não explica nada, ele só dá alguns resultados. Então ele vai, na verdade, explicar todos esses resultados que ele vem dando lá no relatório trimestral, mas nesse relatório mensal que ele envia para a SUSEP, ele só passa os números meio por cima. E através desse relatório que ele passa para a SUSEP, a gente consegue saber se o IRB vem dando prejuízo ou lucro mensalmente. E basicamente nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o último relatório que ele enviou para a SUSEP. Mas primeiro, o que é a SUSEP e o que exatamente ela faz? A SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados. Ela é um órgão governamental responsável pelo controle e pela fiscalização dos seguros no Brasil. Então, desde março de 2020, quando foi descoberta a fraude nos balanços de IRB, a SUSEP vem aí apertando a corda para cima do IRB e exigindo um relatório mensal para que ela consiga ficar mais por dentro da real situação econômica do IRB mais fácil. Então, na verdade, quando o IRB teve que fazer o seu follow-on recentemente para repor capital, quem obrigou ele a fazer essa reposição de capital, na verdade, foi a SUSEP. As leis da SUSEP obrigam ele a ter um patrimônio mínimo regulatório para que ele possa operar. Então, com base nos relatórios que são entregues à SUSEP, nós podemos saber a situação financeira de IRB antes do resultado trimestral. Então, na verdade, o resultado trimestral do IRB não tem grandes surpresas, porque a gente já acaba tendo uma prévia do que vai vir de resultado com os relatórios da SUSEP. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o último relatório da SUSEP que foi divulgado. E vale só destacar que no relatório da SUSEP a gente não tem nenhuma explicação das informações, a gente tem apenas o número como um todo. Então, por exemplo, ele lucrou ou ele teve um prejuízo de X. Ele não explica o porquê que ele teve. Ele vai deixar para fazer essa explicação só lá no relatório trimestral. E, na verdade, o que aconteceu com esse relatório da SUSEP? O que o IRB informou exatamente? Basicamente, o IRB informou que ele teve um prejuízo de 59 milhões de reais no mês de julho. E aqui vale um ponto muito importante de destacar, que esse relatório ele foi divulgado em setembro. Ou seja, esse relatório é divulgado 2 meses depois do que realmente acontece. E com isso, o rombo no caixa da IRB desde janeiro desse ano até julho é de 351,7 milhões de reais. Esse é o valor da somatória de todos os prejuízos que a IRB teve desde o começo do ano. E agora, mesmo não tendo muitas informações, a gente vai tentar fazer uma breve análise do que isso realmente representa para a IRB. O que esse prejuízo de 59 milhões de reais no mês de julho realmente representa para a empresa. Então, na verdade, o prejuízo que ela teve, apesar de ser relativamente alto, por volta de quase 60 milhões de reais, ele foi muito menor do que o mesmo prejuízo que ela teve no mês de julho do ano passado, que foi de quase 100 milhões de reais. Então, isso representa um ponto muito positivo para a empresa, porque ela, apesar de estar dando prejuízo, ela está conseguindo fazer com que esse prejuízo seja menor, o que colabora muito com a tese do fim dos contratos podres. Então, na verdade, todos esses prejuízos que a IRB vem dando foi porque ela aceitou uma série de contratos muito ruins para a empresa, isso lá na antiga gestão, e esses contratos, na verdade, se a gente for traçar um gráfico de prejuízo com o tempo, eles seriam basicamente esse formato ou algo muito próximo a isso. Enquanto esses contratos forem vigentes, eles vão gerando prejuízo para a empresa. E aí fica a grande pergunta, quando que finalmente esses contratos vão acabar? Quando que vai ser o vencimento desses contratos e a IRB passará então a dar lucro? Bem, isso realmente ninguém sabe, com exceção das pessoas que trabalham na IRB. Acontece que ela não divulgou para ninguém ainda. Inicialmente isso era para acontecer no ano de 2022 e foi adiado para o ano de 2023. E esse adiamento foi por causa que eles revisaram os contratos e viram que, na verdade, a grande maioria deles venceriam no ano que vem. E sendo bem sincero, nada me surpreenderia se de novo esses contratos forem revisados pela IRB e eles chegarem à conclusão que venceria só em 2024, por exemplo. Então é um ponto de muita atenção que o investidor tem que ter. E agora, falando um ponto negativo da IRB, é exatamente o que eu acabei de falar. Ela segue dando prejuízo sem nenhuma previsão real de volta a operar com lucro. Ela segue queimando caixa, ela segue perdendo dinheiro, e isso aí é extremamente danoso para a empresa. Então, se você somar todos os prejuízos que a IRB teve desde o começo do ano de 2022, a gente chega na somatória de um prejuízo total de 351,7 milhões de reais, o que é muita coisa. Principalmente se você comparar no prejuízo que a IRB tinha dado nos 7 primeiros meses do ano passado, que foi de apenas 253,7 milhões de reais, o que mostra que a empresa está dando mais prejuízo. Isso daqui pode ser muito por conta da estratégia da empresa de não atuar tanto assim no mercado externo, mas isso aí falta ainda uma explicação mais clara da empresa sobre qual o motivo de tanto prejuízo assim.
Um outro ponto de muita atenção, que pode ser um ponto positivo para a empresa, é que ela está aumentando muito o número de prêmios emitidos, ou seja, do total de resseguros que a empresa vem fazendo, ela vem conseguindo captar mais dinheiro. Ao todo, no mês de julho, se você pegar o mês de julho de 2022 e comparar com julho de 21, você vai ver que o número de prêmios emitidos aumentou 15,6%. Mas existe um ponto de muita atenção que o investidor deve ficar atento, é que se esses novos contratos de resseguro que a empresa vem fazendo realmente são bons ou não para a empresa. Será que esses contratos realmente estão bem precificados? Ou será que eles estão sendo feitos igual a antiga gestão que fazia tudo de qualquer jeito e colocou a IRB nessa situação tão difícil que ela tem atualmente? Realmente é um fato que o investidor tem que ficar muito atento e ver qual que é o lucro que esses novos contratos estão dando para a empresa. E qual que é a conclusão que a gente chega nesse vídeo? Basicamente, com os resultados de IRB, a gente consegue concluir que a empresa segue muito mal das pernas e continua dando prejuízo. E a IRB vem fortemente necessitando de mais caixa, ou seja, ela vem precisando de mais dinheiro para honrar todos esses prejuízos que ela está tendo. E daí que vem a ideia do follow-on, daí que ela faz a venda da sede, que ela atua, então basicamente ela vendeu a sede e agora vai voltar a pagar aluguel. Ela vem fazendo vários acordos judiciais que ela poderia gerar até mais dinheiro para ela, mas ela prefere fazer esse acordo para já conseguir uma boa parte desse dinheiro agora. Então tudo isso é para fazer que a empresa fique mais robusta para passar por esse momento difícil. E aqui só um ponto muito importante, que lá no passado as pessoas falavam o seguinte: olha, você pode comprar agora IRB a R$5, ou você pode esperar as coisas melhorarem e pagar um pouquinho mais caro, acabar pagando lá por volta de R$10 quando a IRB voltar a dar lucro, por exemplo. Então, na verdade, agora essa frase é que você pode comprar IRB agora a R$1 ou esperar mais um pouquinho para comprar IRB a R$2 quando as coisas melhorarem. Então isso mostra que quem comprou lá aos R$5, na verdade não fez um bom negócio, porque houve uma grande destruição de valor pela empresa. E agora, na verdade, as ações dela valem por volta de R$1, R$2 na bolsa de valores. Isso torna mais propício para o investidor começar a esperar a IRB melhorar antes de comprar as ações. E, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. E se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E eu vou te recomendar um outro vídeo sobre IRB que está aparecendo aqui na tela. Muito obrigado a todos e até mais.